Olá, bem-vindo ao podcast Florescer. Eu sou Fabiana Assunção. Essa semana eu me deparei com a notícia de que a OMS declarou a solidão como uma epidemia global. Me, me assustou, mas não me surpreendeu. Porque no mês de fevereiro, aquele ator de Gene Hackman, ele foi encontrado morto em casa com e a sua mulher e o cachorro. E foi interessante porque desde aquela época eu venho pensando sobre isso, né? Bom, ele já estava com 95 anos, com Alzheimer. Eu não sei se ele tinha filhos, acredito que ele tinha, mas morava numa cidade e eles descobriram o falecimento dele depois de dias. E a esposa dele já tinha morrido 7 dias antes, o cachorro talvez por aí também. E depois encontraram ele morto em outro cômodo da casa. Aquilo me fez pensar muito sobre o isolamento das pessoas. E quando essa semana eu me deparei com a notícia sobre a solidão ter sido declarada uma epidemia, a OMS criou uma comissão internacional para a conexão social. E hoje o que eu mais vejo, né, são as pessoas reclamando de se sentirem sozinhas, e acredito eu que a gente tem dois pontos que a gente precisa analisar. Uma é o desenvolvimento da tecnologia. E isso eu já falei aqui outras vezes e comento no meu Instagram, que a tecnologia trouxe muita facilidade para a gente, mas ao mesmo tempo trouxe uma questão que foi o isolamento. Hoje, as pessoas não ligam umas para as outras, elas mandam mensagem de texto ou de áudio. Se vai ligar, precisa pedir permissão, né? Eu não sou tão nova assim, mas eu sou da época pré-celular. Eu vi o celular e a internet aparecerem. E foi. A gente ligava, ficava horas. A gente ligava para a casa da pessoa, era telefone fixo, ou tinha orelhão. Se a gente estivesse na rua, precisasse falar com alguém em casa, tinha que comprar ficha, cartão, essas coisas. E a gente encontrava, as pessoas estavam disponíveis para conversar com a gente. Hoje não existe isso. A geração que está crescendo, ela já cresce sem essa questão da conversa, né, em tempo real. A gente fica ali esperando, a pessoa está ali gravando áudio, você fica ali. O que às vezes um telefonema mataria aquilo ali super fácil e a gente fica ali horas esperando a disponibilidade da pessoa, ou manda áudio aí, espera o tempo da pessoa ouvir para poder responder e por aí vai. E às vezes você manda um áudio, a pessoa demora tanto a responder que quando ela te responde, você já não sabe mais do que está falando. Não sei se isso acontece com você. Comigo acontece. Às vezes a pessoa me responde, eu tô assim, ai, o que que eu falei? Aí eu tenho que ir no meu áudio para entender o que que eu tinha falado. Cabeça não dá boa, né? Mas assim, eu acho que dependendo, tem tanto tempo, a pessoa leva tanto tempo para responder que você se perde na correria do dia a dia. Então, porque eu te sigo no Instagram, tô vendo que você tá bem, você tá postando foto, você tá vivo e pronto. E as pessoas esquecem do contato físico, né? Eu tenho amigas que às vezes eu vejo uma vez por ano e olhe lá, não se acha um tempo, também colocar o meia culpa aqui, também eu poderia tomar atitude para fazer isso, mas não acha tempo para ligar, para conversar, para poder fazer isso, aí encontra numa data comemorativa qualquer e fica por isso mesmo. E fica a promessa da gente se ver mais vezes. E esse se ver mais vezes fica na promessa.
não acontece. E aí veio a pandemia, que provocou o isolamento social. Então, assim, as crianças, os adolescentes que viviam, né, que vieram dessa fase da pandemia, eles criaram ainda mais distanciamento social. Então, uma dificuldade enorme de se comunicar e de se interagir. Eu também sou professora de inglês, é uma coisa que eu amo, que minha vida inteira, né, eu tive contato com o idioma e eu senti, principalmente quando voltou ali aquelas aulas presenciais e tal, a dificuldade de algumas pessoas desse contato. E para quem já tinha esse perfil de não querer conversar, de não querer, né, ficar mais no seu castelinho, no seu mundo, o ensino online veio para facilitar a vida. Evita a interação real, a pessoa se sente acomodada e no dia a dia, na hora que realmente precisar lidar com um ser humano de carne e osso, que não esteja atrás de uma tela, pode vir a ter problemas. Mas é uma geração que está crescendo assim. E talvez a gente esteja num período também. Quantas doenças, né, mentais estão vindo, né? A gente tem aí o pessoal com TDAH, a gente tem o TEA, a gente tem a depressão, a ansiedade, ou seja, a gente saiu de uma era que as doenças eram físicas, né? E agora a gente está entrando em transtornos mentais. E cada dia mais a gente se isola das pessoas, a gente não lembra que pode ligar, que pode conversar, cada um está vivendo a sua vida da forma que queira. Manda uma mensagem, dá um like no Instagram, numa postagem, manda um reel e fica por isso mesmo. E se a gente não olhar para isso, daqui a alguns anos, nem vou falar daqui a alguns anos, né? A Organização Mundial de Saúde acabou de declarar a epidemia da solidão. E isso vai muito também, eu acho que afeta muito as pessoas mais velhas, né, de gerações diferentes. Porque elas tiveram essa convivência, elas viveram o momento, né, e agora são avós, são pais, os filhos saem de casa, começam a ter a vida deles, e quando estão em casa, estão com o quê? Com o celular na mão. Cada um tem TV no seu quarto, cada um tem a sua internet disponível 100%. E aí, até quem mora junto, as interações diminuem. Eu acho que aí é até mais grave, porque você se sente solitário no meio das pessoas. A gente precisa rever isso, com certeza. Acredito, né, que tem alguns movimentos aí para trocar, inclusive as paqueras, né, elas deixaram de ser reais para ir para o virtual e agora eu já vejo um movimento para voltar, né, para que esses sites, né, esses aplicativos de relacionamento, muita gente já está saindo dele para ter outros tipos de interação. Né? Recentemente, eu acho que começou na Espanha, o abacaxi no supermercado, né, virado de cabeça para baixo no carrinho, indicando que você tá livre, tá aberto para um relacionamento, para conversar e tal. Outro dia eu vi muita piada disso na internet.
da meia azul do corredor, né? Significa que você está solteiro, então que dá para interagir. É interessante, porque a própria população, né, vai sentindo as dificuldades e vai criando alternativas aí, vai criando novas tendências. Mas a questão da solidão, eu acho que a gente precisa rever com muito carinho, porque existe a solidão no meio de uma casa cheia de gente e existe a solidão da pessoa que vive sozinha, né? Às vezes não tem parente e de repente ela passa mal e não tem ajuda, não tem a que recorrer. Quando as pessoas dão falta, aí pode ter sido tarde demais. Acho que o que aconteceu com o ator lá. É claro que ele viveu bastante, tá, mas o que vem me questionar, né? O que eu questiono sobre isso, cara, ele era um ator premiado que provavelmente eu tenho a impressão que ele tinha filhos, mas passou, não tinha vizinhos, né? Embora parece que vivesse numa cidadezinha menor, de forma isolada, mas tinha pessoas, eles não tinham um cuidador, uma pessoa aqui em casa para ajudar, para verificar, para se passar aí 15, 20 dias depois da morte deles, para que alguém desse, né? A família não procurou, os filhos não procurou, os amigos não procuraram. Eu fico me questionando isso, sabe? Então não é a questão de você ter parente, amigo, vizinho, é a questão de cada um tá vivendo muito a sua vida e não ter tempo para o próximo. E a relação virtual ter ficado talvez ficado num lugar de substituição de uma relação real, de um convívio real, né? Então você fica na ilusão de que você tem vários amigos, que você pode conversar com muita gente, mas no fundo, você não tem, porque na hora que você liga, a pessoa não está disponível para te atender, na hora que você quer sair, nem sempre é o horário que a pessoa ou a disponibilidade, porque cada um está vivendo a sua vida de forma muito individual. E um outro ponto que eu acho importante colocar aqui, doença mental é grave, e depressão é grave, síndrome do pânico é grave, a ansiedade é grave, e muita gente fala que não, mas você vai ficar dependente de remédio? Não, larga isso, vai viver sua vida. Quem tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico também tem uma doença. E é importante a gente lembrar que em determinadas fases da doença, você consegue segurar numa boa com uma atividade física, com a saída com os amigos, um bate-papo. Outras não. Outras o remédio vai ser necessário. E eu tô falando em fase, mas pode ser em pessoas, né? Tem gente que consegue segurar assim, mas tem gente que realmente precisa. Você não vai falar para alguém que tem diabetes para parar de tomar insulina. Você não vai falar para alguém que tem alergia, que está tendo uma crise alérgica, para não tomar o antialérgico. Você não vai falar para alguém que está passando por um tratamento de câncer, que precisa de uma quimioterapia, para não fazer a quimioterapia. Então, vamos desmistificar
as doenças mentais. E a solidão, ela pode desenvolver esse tipo de doença. E causar, né, até um isolamento até maior, uma solidão até maior. Porque a pessoa não tem força, não tem desejo, não tem vontade de fazer nada. E aí? Como que você fala para uma pessoa dessa para ela não tomar remédio, para ela buscar uma alternativa? Não tem como. Ela precisa do medicamento. Muitas vezes é o medicamento que vai segurar e permitir que ela faça as outras coisas que os amigos, os parentes estão indicando. Às vezes, sem o medicamento, ela não vai ter a força, né, o elixir necessário para fazer isso, para começar a tomar algumas atitudes. Então, para quem né, para quem sofre algum transtorno, passa por depressão. Uma vez eu fui conversar com um psiquiatra, ele falou assim, olha, depressão não tem cura. Você pode ter alta de remédio, de medicamento, mas dependendo do que você está enfrentando na sua vida, de repente você tem um gatilho e ela volta. A gente não consegue falar em cura da depressão. Então, a pessoa pode conseguir fazer outros processos, né? Igual eu gosto muito do reiki, do theta, dos florais, dos óleos essenciais, podem ajudar, mas vai ter momentos que só a medicina alternativa não vai resolver. E aí, o que você faz? Você fala para a pessoa não tomar e a pessoa está indo ladeira abaixo? Então, quando a gente fala em solidão, eu acho importante falar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes a solidão acaba sendo provocada por esses tipos de transtorno. A pessoa não tem vontade de sair, aí um dia a pessoa chama, no outro dia chama de novo, no outro dia chama de novo, a pessoa não vai, chega no momento que a pessoa nem lembra mais dela para chamar para sair. E aí a gente aí a gente começa a pensar nas amizades também, né? Como elas são perecíveis, né? Ou as amizades que vão na tua casa. Hoje eu não vejo amizade indo em casa. As pessoas se encontram em algum ponto neutro, na rua. É um encontro para sair, não é para poder sentar e conversar e bater papo. E aí a pessoa que está depressiva ou ansiosa, né? Ela tá ali, talvez o assunto dela não vai ser agradável, talvez ela não vai ter energia, ela não vai ter alegria naquilo. E aí o que acontece? As pessoas se afastam. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ficar mais solitária, porque ela vai ficar na dela. Ela não tem força para sair. Eu sempre falo. Eu falo isso com muita propriedade porque eu sou uma pessoa que tenho depressão. Né? Eu já recebi alta de psiquiatra, de medicamento, mas tem momentos na minha vida que eu preciso recorrer. Né? E claro que a terapia, a psicoterapia é uma forma importante para a gente trabalhar isso também. Mas não é só ela, tem momentos que o medicamento vai ser importante para te segurar e te fazer subir de novo para você continuar lutando.
Mas muitas vezes nas crises, né, nos períodos que a gente está mais desanimado, o que a gente vê é: não, saia, venha, faça, sai dessa. Não, olha outro, não vai ficar com medicamento, não, olha alguma coisa alternativa. Eu sou a rainha dos alternativos, né? Eu evito remédio até não querer mais. Só que a pessoa tem que ter consciência que tem hora que ela precisa desses medicamentos, desses fármacos. E aí? Porque o outro fala. Só que, você não quer sair, não, tal. Alguém vira e fala, então eu vou ir para tua casa pra gente conversar, bater papo, ver filme, comer pipoca. Não. E o que acontece? As pessoas, não, você precisa viver sua vida. Precisa. Mas tem hora que a gente precisa se recolher, porque a gente não dá conta. Outras vezes a gente precisa se recolher para a gente se entender, né? Não é sempre que a gente abre mão de alguma coisa, né? Porque às vezes você precisa daquele momento para você olhar para dentro. Mas quando por questão de transtorno, algum transtorno mental, né? Alguma doença mental que atinge, né, o seu estado de humor, é muito fácil a gente falar, não fica dependente de remédio, não. Quando a gente vai falar isso para alguém que tem diabetes e precisa de insulina. Então eu quero trazer isso aqui para fazer questionar, né? Porque a solidão é uma coisa muito triste e é uma coisa que, se hoje já está desse jeito, acredito que futuramente ainda, se a gente não tomar uma atitude agora, né, mudanças agora no nosso tipo de relacionamento, no nosso tipo de convívio, provavelmente a gente vai ter muito mais pessoas solitárias no futuro. E aí a coisa vai ser muito mais séria, né? Ou então vai haver uma mudança, né, uma revolução global aí das pessoas querendo realmente interagir e buscar o outro e olhar para o outro. Mas lembrando também que não isole aquela pessoa que tem um transtorno. Às vezes ela realmente não vai conseguir sair naquele dia, mas às vezes, se levar a saída para dentro da casa dela, ela começa a olhar a vida de outra forma. Fica a dica, tá? Beijo grande, já falei demais. Se tiver algum comentário, posta aqui. Vamos falando aí. Me siga no Instagram, @Fabi Assunção, Fabi com Y. E eu espero te ver no próximo episódio. Pode mandar dica, comentário, sugestão de assunto para a gente falar aqui. Beijo grande e até o próximo episódio. Tchau!